Boa tarde, meus amados. Eu sou o Silas Remuzar. Hoje é dia 24 de julho de 2020 e eu estou mais uma vez preparando para vocês esse encontro para tratar de um outro assunto importante da Bíblia Sagrada. Eu peço a vocês que antes deixem o seu like, inscreva-se no meu canal e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam ter a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Meus amados, eu hoje vou ler a história de uma mulher muito corajosa, uma mulher que tinha uma fé tão grande que conseguiu, diante de Jesus, com que o poder dele se manifestasse no corpo dela e ela ficasse curada. Essa mulher não tem nome na Bíblia, a Bíblia não relata o nome dela, apenas trata como uma mulher de fé. Ela tinha uma doença, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia, que a tornava impura. Segundo o livro de Levíticos 15, as mulheres que tivessem esse tipo de problema eram consideradas impuras, não poderiam conviver com ninguém, porque tudo que ela tocasse ficaria impuro, segundo a tradição judaica. Mas essa mulher, ela era muito corajosa e ela ouviu falar que Jesus estava passando e Jesus tinha ido para o outro lado e desceu do barco e uma grande multidão cercou Jesus. E nesse momento apareceu um principal da sinagoga chamado Jairo, que tinha tomado conhecimento que a sua filha estava à beira da morte. E ele então correu, se ajoelhou aos pés de Jesus e suplicou que Jesus fosse até a casa dele, para que Jesus tocasse a filha dele, a fim de que ela ficasse curada. E Jesus então, como sempre, se prontificou a ir à casa de Jairo. E durante o caminho, uma grande multidão seguia Jesus, porque todos sabiam que Jesus tinha dom de cura. E nesse trajeto até a casa de Jairo, essa mulher se juntou ao grupo que estava seguindo Jesus. Imagina o esforço daquela mulher, 12 anos sangrando, com esse fluxo. A capacidade de resistência dela era mínima. Mas ela persistiu, ela disse: eu não vou deixar de tocar nas vestes dele. Porque ela cria que se eu somente tocasse na orla da manta de Jesus, das vestes de Jesus, ela ficaria curada. E assim ela fez. Ela se juntou ali, se agachou e foi de quatro, entre aquelas pernas todas, seguindo Jesus, até que o encontrou e imediatamente ela tocou na orla de Jesus. Não deve ter sido um toque tão violento assim, mas ela simplesmente tocou de leve na orla das vestes de Jesus e de repente Jesus parou, olhou assim e perguntou: quem me tocou? E aí os discípulos disseram: Senhor, está tão difícil andar aqui que é impossível saber quem tocou o Senhor. Todos estão tocando, a sua dificuldade de andar está grande. E ele falou assim: não, alguém me tocou de forma diferente, porque eu senti que de mim
saiu o poder. Só Jesus mesmo. A fé do homem, ela só tem validade quando ela encontra com o poder de Deus. Você pode ter fé, mas se você não tem fé a ponto de fazer com que Deus se sensibilize pelo seu problema através da súplica, você não vai conseguir que a sua fé se realize. Aquela mulher tinha fé, mas o poder de Deus e Jesus é que fez com que ela ficasse curada. Você imagine a situação daquela mulher agora. Ela estava trêmula, com medo, porque ela não podia ter tocado em Jesus, como ela não podia tocar em ninguém. Ela era imunda. Ela não podia tocar em ninguém. Ela vivia à margem da sociedade. Ela saiu da sua casa, abandonou seu marido, filha, porque ela era imunda, ela não tinha condições de conviver com ninguém, ela não podia nem ir ao templo. Onde ela sentasse, ninguém podia sentar, as suas roupas, suas vestes eram imundas devido ao seu fluxo de sangue, segundo as tradições judaicas. E agora essa mulher estava diante de Jesus, trêmula, porque ela não imaginou que Jesus pudesse perceber que ela tinha tocado ele. Mas ele sentiu que alguém tinha tocado de forma diferente, porque dele havia saído poder. E ele agora queria conhecer quem tinha tocado ele. E ela com medo, porque ela disse, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Eu não podia ter tocado nele porque eu sou imunda. Mas ao contrário do que acontecia com outras pessoas, quando ela tocou Jesus, Jesus não ficou imundo, ele tornou ela sadia, ele tornou ela pura. Jesus tornou ela pura e não ela tornou Jesus impuro, porque Jesus é o próprio significado da pureza, da verdade. Ele é a resposta das nossas orações, da nossa fé. Ela teve fé para procurar Jesus, mas se Jesus não tivesse poder, talvez ela não tivesse percebido, nem sido percebida. Mas aí Jesus abaixou e falou para ela, vá em paz, a tua fé te salvou. Meus amados, essa história, ela nos dá uma lição muito grande de que nós temos que perseguir em oração aquilo que deseja o nosso coração. A Bíblia diz, bom é agradar-se pelo Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Amados, que determinação daquela mulher. Imagine uma mulher com 12 anos com sangue hemorrágico. As forças daquela mulher, a resistência dela já devia estar no limite. Mas ela alcançou ainda coragem para tocar nas vestes de Jesus. Meus amados, às vezes nós precisamos buscar a fé paranormal, nós temos que buscar a fé extraordinária, a fé inteligente, a fé que tem em sua essência o sacrifício. Aquela mulher sacrificou, ela se sacrificou, ela juntou as últimas forças dela para conseguir alcançar a orla do vestido de Jesus para ser curada. Ela foi curada na mesma hora, tocou e curou. Olha o poder que Jesus tem. Coisa extraordinária. Ela só tocou, Jesus sentiu
Saiu o poder e ela ficou curada. E agora ela poderia viver uma vida normal, natural, ela poderia entrar no templo, ela poderia se apresentar à sociedade, ela poderia de repente já se reencontrar com a sua família, porque agora ela estava curada, ela estava limpa, porque o sangue de Jesus nos purifica de toda imundície. Nós sabemos que se botarmos uma laranja podre no meio de várias laranjas boas, a laranja podre contamina as outras laranjas. Mas no caso de Jesus, não, ela era impura. Ela era impura, mas quando ela tocou naquele ser puro que era Jesus, ele não ficou contaminado, ele curou, ele limpou a mulher impura, porque ele é o Filho de Deus, é o Cristo que veio para nos salvar, nos resgatar e levar as nossas orações até o trono da graça de Deus. Só Jesus. Ele disse lá: ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que nós temos que orar em nome de Jesus. Só no nome dele a oração segue para o céu e é aceita. Nós temos que ter convicção disso. Temos que saber que a nossa fé só vai ser honrada por Deus quando nós de alguma forma fizermos um nosso sacrifício. Nós temos que abrir mão de certas coisas que nós temos na nossa mente, na nossa vida, para que as nossas orações possam chegar ao trono de graça. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis para que as nossas orações sejam aceitas. Então essa era a lição que eu queria trazer para os meus amados irmãos nessa manhã, tarde. A mulher que tinha uma fé capaz de fazer com que ela cresça, que somente ao tocar na orla das vestiduras de Jesus, ela ficaria curada. E se sacrificou, abriu mão do seu conforto, saiu do seu conforto, da sua ansiedade, da sua tristeza, da sua solidão, porque ela era uma mulher só, uma mulher que vivia na solidão, nas agruras, porque não podia aparecer em público, não podia pertencer a nenhum grupo social, não poderia nunca entrar no templo. Ela era imunda por causa do fluxo de sangue, segundo a lei de Levíticos 15, lei judaica. Então, meus amigos, nós somos impuros, nós somos pecadores. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, um homem santo de Deus, disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Então nós devemos entender que nós somos impuros. Nós nascemos e crescemos e normalmente a vida nos leva a certas vezes a impurezas, mas nós somos impuros por natureza. Agora precisamos de nos purificar com o sangue de Jesus. Então, se você crê em Jesus, se você aceitar Jesus como seu Salvador, confessar que Ele é o Filho de Deus e for batizado, você vai nascer de novo. E aí você vai se tornar limpo aos olhos do Senhor Jesus. Porque só Ele pode limpar as nossas tendências, os nossos pensamentos, as nossas
incredulidades, a nossa falta de fé. Só Ele pode nos trazer a salvação em Cristo Jesus. Então, meu amigo, se você ainda não se decidiu por Cristo, faça isso agora. Ore, peça perdão, confesse que Jesus é o Senhor e Salvador e apresente-se a uma igreja, um templo, para que você possa dar o seu testemunho de profissão de fé e for batizado, para que você possa ser salvo em Jesus Cristo. Que Deus abençoe essa palavra, que o Senhor abençoe a sua família, a sua casa, a sua vida, que você nesse tempo mantenha a sua calma, cuidado com as suas palavras, cuidado com a sua ira, com a sua revolta, com a sua violência, se acalme, espere em Deus, porque todo esse tempo vai passar. A Bíblia diz que nós temos que esperar com paciência pelo Senhor, e Ele vai atender ao nosso chamado e vai transformar essa pandemia numa grande bênção para aqueles que vão tirar desses momentos experiências extraordinárias para a sua vida. Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o presidente, Deus abençoe os ministros, ore por eles, porque a Bíblia diz que nós devemos orar por aqueles que estão no poder. Eu fico por aqui esperando que tenha sido útil para vocês. Agora não esquece de compartilhar, deixar o seu like e fazer com que esse vídeo chegue a outras pessoas do seu conhecimento, para que a palavra de Deus não morra e para que essa palavra não volte vazia. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Fique na paz.